Bem, professor Abner aqui. Vamos então começar a nossa segunda aula sobre trabalho e energia, né? Então, tanto na primeira aula como nessa, nós continuaremos a tratar dos casos unidimensionais. Então, vamos começar a nossa aula vendo como que fica o trabalho de uma força variável, uma força que varia com a posição x, né? Então, aqui eu desenhei um gráfico de F em função de x, né? F é a força, né? Então, o gráfico da função matemática força, que é F de x. Então, F de x está aqui como o módulo, né? Se é unidimensional, nós não precisamos nos preocupar com questão de direção e sentido, né? Assim, a gente só tem uma direção, que é a x, né? No caso unidimensional. E aí o sentido varia, tudo bem, pode ser positivo ou negativo, mas é caso unidimensional, né? Não precisamos nos preocupar com questões de vetores aqui. Bem, como nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, o trabalho realizado para levar essa partícula, esse corpo, ou seja o que for, da posição x0 para x1, será igual a força aplicada sobre esse corpo vezes o deslocamento realizado por esse corpo. Porém, aqui nós temos um deslocamento, né, que é dado, o deslocamento que é dado por essa curva, né? Essa curva que é dada pela função força, que depende do deslocamento. Então, o trabalho, ele nada mais é do que o trabalho para levar essa partícula de x0 para x1, nada mais é do que a área dessa parte que está limitada entre as posições x0 e x1, tá? Então, a área abaixo dessa curva entre as posições x0 e x1. E bem, nós sabemos como calcular essa área. Essa área nada mais é do que a integral entre as posições x0 e x1 dessa força, que é a função de x. Eu vou colocar um x' aqui para diferenciar dos limites de integração. Dx', tá? Então, é assim que a gente calcula o trabalho de uma força que varia com a posição, né? E agora, em seguida, vamos ver um exemplo prático disso. Vamos pegar como exemplo uma aplicação à lei de Hooke, né? Onde nós vamos escrever a energia potencial elástica, né? Não mais a potencial gravitacional, mas a potencial elástica. A lei de Hooke, ela é aplicada geralmente em sistemas de massa mola, né? Então, vamos pegar aqui como exemplo uma mola, né? E a lei de Hooke, ela é o seguinte: se a gente tem uma mola, essa mola ela tem o que a gente chama de uma constante elástica, a constante elástica da mola, né? Se nós realizamos uma força sobre essa mola, ela tende a realizar uma força de sentido contrário à força que nós estamos realizando sobre ela, porque essa mola, ela tende sempre a voltar para uma posição de repouso, para uma posição de mínima energia, né? Poderia dizer assim.
Então, a lei de Hooke, ela é definida como uma força que depende de x, mas que ela é negativa, porque ela sempre tem o sentido contrário da força aplicada. Está igual a menos kx. Então, vamos pegar sempre em momentos estáticos, ou seja, sempre em momentos em que a mola está parada, em que ela não está em movimento. Vamos pegar três possibilidades aqui. A primeira é a mola estar no seu estado de conforto, o seu estado em que ela, sem ter nenhuma força aplicada sobre ela, ela fica no seu estado natural. Nesse estado natural, ela tem um comprimento, vamos dizer, ela tem um comprimento x0, tá indicado aqui na figura, x0. Vamos ver outras duas situações dessa mola em relação a esse ponto O aqui, ó, em relação a esse ponto O, tá? Então, uma primeira situação, a situação que eu vou chamar de situação A, é a mola comprimida, né? Então, a gente vai comprime a mola do ponto O até esse ponto A, podemos chamar de ponto A ou ponto 1, tanto faz, até esse ponto aqui, né? Então, nós estamos realizando uma força no sentido contrário de x, no sentido negativo de x, e, em consequência, nós temos uma força realizada pela mola querendo voltar para o seu estado natural. Então, nós temos uma força realizada pela mola, né, nesse sentido aqui, né? F igual a menos kx, que é maior que zero, porque está no sentido positivo aqui de x, né? E aqui na situação B, nós estamos estendendo a mola. Então, quando nós estamos estendendo a mola, nós estamos aplicando uma força no sentido positivo de x, consequentemente, a mola aplica uma força no sentido contrário, querendo voltar para aquela posição original, né, que ela está aqui no ponto O. Então, fica F menos kx, só que aqui é menor que zero, tá? Lembrando que tanto na situação A como na situação B, nós estamos considerando situações de equilíbrio, situações estáticas, onde essa força que a mola realiza para voltar à posição original dela, ela tem o mesmo módulo da força que a gente aplica para comprimir, ou a mesma força que a gente aplica para estender, tem o mesmo módulo da força que a mola aplica para voltar à sua posição de conforto, né? Porque as duas forças, como elas estão equilibrando, então isso é um exemplo de estática, né? Pois bem, então nós podemos escrever aqui para resumir essas duas situações. A situação A, nós temos um deslocamento que vai que a mola, que é um deslocamento Δx, que é a posição final é x1a, menos a posição inicial, que é x0, tá? E a força F igual a menos kx,
Kx é esse deslocamento, ela é maior que zero, sendo que esse ΔX, ele é menor que zero. E na situação B, nós temos um ΔX, que é a posição final x1 da situação B, tá? Menos x0. E aqui nesse caso ela é positivo, né? Positivo esse deslocamento. E o F, a força, é menos Kx. O x é esse deslocamento. Como o deslocamento é positivo, então a força ela é negativa. É isso que acontece. Então vamos escolher uma dessas duas situações e vamos calcular o trabalho realizado para levar de um ponto ao outro. E aí eu vou fazer uma dessas situações, a A ou a B, vou dizer agora qual que eu vou fazer, e a outra vocês façam aí e calculem o trabalho. Então vamos lá, eu escolhi a situação em que a gente tem um deslocamento positivo, tá? Então nós estamos estendendo a mola de x0 para x1, qual que é o trabalho realizado. Bem, então a força F de x é menos Kx, né? Sendo que uma função de reta a gente pode escrever como y de x igual a mais bx, né? No caso dessa força, o a, constante a é zero, e b é igual a menos k. Então é uma reta, né? O gráfico disso daqui é uma reta, um coeficiente angular negativo. Por isso, a reta aqui está com coeficiente angular negativo. Bem, então escolhi aqui uma posição x0, que é da onde a mola está no seu estado de conforto, e uma posição x1, né, para estender. Então, o que vocês vão fazer em casa é o contrário, é uma posição x0 e uma posição x1 à esquerda, né, que seria comprimir. Bem, vou pegar esse caso aqui, então, na posição x0, eu tenho f x0, certo? Na posição x1, eu tenho f de x1. Fiz uma mudança aqui, ao invés de colocar os pontos, posições x0 e x1, coloquei posições x1 e x2, porque pode ser que confunda, vocês pensarem assim, mas a posição x0 é a de que a mola está relaxada, que ela está em conforto, na posição de conforto, então a força teria que ser zero, né? Então, só para evitar esse tipo de indagação ou dúvidas, eu notei aqui isso. Poderia ser x0, pensando que era um x0 qualquer, mas como eu usei x0 para a posição de relaxada, né, da mola relaxada, então vamos usar aqui o trabalho para deslocar de um ponto x1 a um ponto x2, tá? Só para escolher um ponto x1 qualquer lugar aqui da minha curva. Fica um exemplo melhor. Então, o trabalho é a área entre os pontos x1 e x2. Então, basicamente, é isso que nós temos que calcular. Então, para facilitar, a gente pode ver isso daqui como uma área 1, isso daqui como uma área 2, e o trabalho
para levar a partícula da posição x1 para a posição x2 é igual a área 1 mais a área 2, tá? Então, uma outra coisa que a gente pode pôr aqui é que fx1 é menos k x1 e fx2 é menos k x2. Né? A área 1 é a área desse retângulo, que é menos k x1, né, que é esse lado aqui do retângulo, vezes o deslocamento, essa base, que é x2 menos x1. Mais, ou melhor, vou colocar aqui menos a área 2, que é a área desse triângulo retângulo. A área desse triângulo retângulo, bem, a altura desse triângulo retângulo, ela é menos kx2 mais kx1. Na verdade, vamos colocar assim. Mais, ela é menos kx2, menos tem esse menos daqui do kx1, né? Então fica mais kx1, isso multiplicado pela base, que é x2 menos x1, né? Olha aí atentamente, caso tenha isso dividido por 2, né? Que é a área do triângulo. Então, nós podemos escrever o trabalho, agora vamos fazer a multiplicação aqui. Eu vou multiplicar aqui por 2 sobre 2, esse primeiro termo, para facilitar a nossa conta. Então, nós vamos ter menos 2kx1 x2 mais kx1 ao quadrado, 2, né? Tudo dividido por 2. E esse outro termo nós temos, vou fazer assim, já vou colocar tudo dividido por 2. Dividido por 2, independente de onde for dar aqui a conta, porque estou multiplicando por 2 em cima e embaixo para poder facilitar. Então, menos kx2 ao quadrado, x2 ao quadrado, mais kx2 x1, mais kx2 x1, mais, menos, na verdade, kx1 ao quadrado. Então, aqui eu tenho menos 2kx2, aqui eu tenho um kx2 x1 positivo, aqui um outro kx2 x1 positivo. Então, corta, todos esses termos aqui se anulam. Aqui eu tenho 2kx1 quadrado, e aqui eu tenho menos kx1 ao quadrado, então um menos outro fica kx1 ao quadrado. E nós temos, então, que o trabalho para levar da posição x1 para x2 é igual a k x1 ao quadrado sobre 2 menos k x2
ao quadrado sobre 2. Tá? Mas a gente pode definir a variação, aqui, ó, definir a variação da energia potencial elástica como sendo a energia na posição x2 menos a energia na posição x1, tá? Sendo assim, aqui o que a gente tem é o contrário. Então, isso é igual a menos a variação da energia potencial, tá? Então, nós concluímos que o trabalho, vou escrever, nós concluímos que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial elástica. E também será igual a menos a variação da energia potencial gravitacional, no caso, né? Então, para os casos em que a energia mecânica se conserva, né? Nós temos que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética, como nós vimos no final do vídeo anterior, e que é igual a menos a variação da energia potencial. Bem, uma outra forma também da gente calcular, que não seja pela área, é pela integral, né? Então, nós temos que o trabalho para levar da posição x1 para a posição x2 é igual a integral para levar da posição x1 para x2 de menos kx, que é a força, dx, né? Então, k é constante, nós temos a integral de x dx, que é x quadrado sobre 2. Então, nós temos menos k, que multiplica x quadrado sobre 2, nos limites entre x1 e x2. Bem, isso daqui, aplicando os limites, nós temos kx quadrado 2, né, menos isso, menos com menos dá mais kx1 quadrado sobre 2. E isso daqui, pela integral, eu acho até bem mais simples, né? É igual a menos a variação da energia potencial. Então, continuando, vamos fazer então um pequeno resumo aqui sobre o que nós vimos até agora e organizar algumas ideias. Então, nós começamos falando de trabalho e energia e tratando especificamente da conservação da energia mecânica, né? Até agora, no caso unidimensional, no caso de uma dimensão apenas, tá? Então, na aula passada, nós mostramos, através de um exemplo, que uma massa em queda livre, atingindo um batistaca, realizava sobre esse batistaca um trabalho, né? Fazendo esse batistaca mover um deslocamento ΔZ adentro ali da superfície, daquela superfície. No fim, a força responsável por realizar aquele trabalho, não de forma direta, mas de forma indireta, era a força-peso, né? Que era esse campo relacionado a esse campo gravitacional uniforme, né? A qual aquela massa estava sujeita. Então, a força-peso, ela é constante em relação à posição, ela não varia de acordo com a posição.
Lá no exemplo do batistaca, nós concluímos que o trabalho para fazer aquele deslocamento ΔZ sobre aquele batistaca é igual à força vezes o deslocamento ΔZ, e que isso era igual à variação da energia cinética. A variação da energia cinética, que era a energia cinética em um ponto final, vamos dizer, 1, menos um ponto inicial, 0. Né? Vamos dizer que é as posições Z0 e Z1. Bem, o que acontece se nós calcularmos qual que é o trabalho pela definição, né, calculando a área abaixo da curva, vamos dizer assim, pela integral, como nós fizemos agora, anteriormente. Então, nós vamos considerar um trabalho para levar uma partícula de Z0 a Z1, e esse trabalho ele vai ser realizado pela força peso, né? Então, de Z0 a Z1, pela força peso, entenda a F aqui como a força peso, dz. Mas a força peso, ela costuma ter o sentido contrário ao eixo positivo que a gente escolhe para Z, né? A gente costuma escolher o eixo de Z para cima, e a força P, peso, ela tem o sentido para baixo. Então, a força peso ela é negativa. Então, nós temos que a integral de Z0 a Z1 de menos mg dz, né? E menos mg, né? A força peso ela não varia com a posição, então é constante. Ela é constante dentro dessa integral. Nós temos menos mg, e a integral de dz no intervalo Z0 e Z1 é Z1 menos Z0. Então, o trabalho realizado pela força peso entre Z0 e Z1 é igual a menos mg Z1 mais mgz0, que é igual a menos, eu posso tirar o sinal de menos para fora, eu tenho mgz1 menos mgz0, que é igual a menos ΔU. Então, nós chegamos à conclusão, por esse exemplo, que o trabalho realizado pela força-peso é o quê? É igual a ΔT, que é igual a menos ΔU. De tal forma que ΔT mais ΔU é igual a 0. Certo? O mesmo ocorre para a energia potencial elástica, né? Foi o que nós acabamos de ver na sessão anterior. Então, essa outra relação entre a variação das energias, ela também é muito importante nesse ponto aqui. Nós estamos tratando da conservação da energia, tá? Então, vamos continuar a nossa aula, tratando agora. Vamos agora generalizar esses dois últimos exemplos que nós fizemos, que foi energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, para um movimento qualquer, né? Como que a gente descreve o movimento de uma partícula pela dinâmica, né? A gente precisa requisitar a segunda lei de Newton.
segunda lei de Newton. Que, entre outras formas de dizer, ela diz que para você mudar o estado de movimento, né, para você mudar o estado de movimento de um corpo, você precisa aplicar uma força, né? Então, e essa força, em módulo, ela é dada como massa vezes aceleração, né? Mais para frente a gente vai ver no capítulo de conservação do momento que talvez nem é a melhor forma de dizer que é massa vezes aceleração. É dizer que é a variação da quantidade do momento em relação ao tempo, né? A taxa com que o momento varia com o tempo. Essa é a melhor definição, melhor do que falar massa vezes aceleração. Mas isso a gente vê lá. Então, a massa vezes aceleração, que a gente pode escrever como m dv dt, né? dv dt é a taxa com que a velocidade varia com o tempo, é a aceleração. Bem, essa é a força para um movimento qualquer, né? Sendo que a lei de Hooke é para um movimento daquele exemplo da mola e a força-peso para um corpo sobre a ação da gravidade. Então, o trabalho para deslocar uma partícula de uma posição x0 para uma posição x1, lembrando que a gente está no caso unidimensional, é igual à integral de x0 a x1 dessa força F dx, tá? F é m, que é constante, vou deixar já de fora da integral, x0 a x1, dv dt dx, né? Bem, dx dt é o módulo da velocidade. Portanto, o diferencial dx a gente pode escrever como v dt. Então, se a gente substituir isso nessa expressão, nós temos integral de x0 a x1 dv dt, e aí a gente escreve dx como sendo v dt. E aí a gente passa o nosso limite de integração para t. Isso daqui é uma transformação de variáveis. Tá, então a gente passa para os instantes t0 a t1, que agora a integração é em dt. Tá? Mas, uma coisa que a gente faz aqui na física, que na matemática não é bem visto, mas a gente faz aqui na física, é que a gente corta esses dois diferenciais aqui. E aí nós temos, então, que essa integral ela é igual a m, só que agora ela passa a ser uma integração em v, em dv, né? E a gente tem uma outra transformação de variáveis, que agora é de v0 para v1, v dv, né? Então, nós temos que isso é igual a m v quadrado sobre 2, que é o resultado dessa integral, nos limites de v0 a v1. Isso é igual a m v1 quadrado sobre 2 menos m v0 quadrado sobre 2. Então, nós simplesmente partimos da definição geral de uma força,
né? Essa definição força igual a MA serve para todos os casos, e nós mostramos, então, que num caso geral, quando a gente está tratando aqui de casos unidimensionais, o trabalho para deslocar uma partícula de uma posição x1 para, desculpa, de uma posição x0 para uma posição x1 é igual à variação da energia cinética entre esses dois pontos, né? É igual a T V1, vamos dizer assim, menos T V2, né? Igual a variação da energia cinética nesses dois pontos. Isso nos leva a uma compreensão aqui importante, que é o seguinte: quando estão atuando sobre nossos sistemas forças conservativas, né? Quando estão atuando sobre nossos sistemas forças como F igual a mg e F igual a menos kx, em que é possível escrever uma energia potencial através dessas forças, né? O nosso sistema ele é conservativo. Então, essa é uma forma de definir o que são forças conservativas. Forças conservativas são aquelas das quais existe uma função matemática, uma função energia potencial que é derivada através dessa força, né? Então, uma condição para que a força seja conservativa é que o trabalho realizado por essa força entre quaisquer dois pontos, né, quaisquer duas posições, ela só deve depender dos pontos iniciais e finais, ou seja, o trabalho para levar um objeto ou um corpo de uma posição x0 para x1, ela apenas depende das posições x1, das posições x0. Se eu consigo escrever uma função em que eu possa descrever qual que é o intervalo, que eu possa descrever o trabalho apenas pegando essa função no instante x1 menos essa função no instante x0, a força que realiza esse trabalho, ela é uma força conservativa, onde φ aqui é função potencial. Claro, isso escrito em termos da energia potencial é igual a menos o x1 menos o x0, né? Que é igual a menos delta U. Tudo bem?
Então, vamos voltar ao exemplo da partícula sobre a ação do campo gravitacional uniforme e o caso da constante elástica, né? Nós temos, pegar aqui situação A, a energia mecânica para uma dada posição Z é igual a mv quadrado sobre 2, aqui no caso da energia potencial gravitacional, mais mgz. Mas nós vimos que, como esse é um caso em que a energia mecânica conserva, então, se nós fizermos ΔT igual a menos ΔU, que é esse caso, nós temos que ΔT mais ΔU é igual a zero. Isso significa que tudo está levando à conservação, tá vendo? Porque isso significa que ΔE, uma variação na energia mecânica, se a gente fizer uma variação da energia mecânica, no caso em que o sistema só atua nele forças conservativas, a variação dessa energia mecânica é zero. Tá? É o que acontece aqui, né? E na situação B, que foi o exemplo da energia potencial elástica, nós também temos a mesma coisa, energia mecânica, só que agora para uma posição x qualquer, mv quadrado sobre 2, mais kx quadrado sobre 2, né? De tal maneira que ΔI, que é igual a ΔT mais ΔU, né? Nós podemos, se a gente faz uma variação nisso, na energia mecânica, a gente faz uma variação nesse termo e uma variação nesse termo, né? Só para vocês verem que está tudo conectado. Isso é igual a zero no caso de forças conservativas. Isso daqui, né, lembrando que é no caso unidimensional. No caso bi tridimensional, tem um detalhe que é a questão de que a gente pode ter conservação numa direção e não conservação numa outra direção. Mas isso a gente vai tratar lá. Então, quando o sistema ele é conservativo, atua nele forças conservativas, a variação da energia mecânica ela é igual a zero. Então, continuando, vamos falar aqui da energia potencial de uma força conservativa, né? Eu acho que já está ficando completo todos os conceitos, mas tem vários detalhes aqui que é importante a gente frisar bem, né? Então, nós mostramos aqui na sessão anterior que o trabalho, caso unidimensional, trabalho para levar uma partícula de uma posição x0 a x1, de uma força conservativa, ela vai poder ser descrita por uma função potencial. E vai depender apenas dos pontos iniciais e finais. Então, a função de x1 menos uma função de x0, onde φ é essa função potencial. E isso é igual à integral de x0 a x1 dessa força que é conservativa, né, supondo que ela seja conservativa, que pode depender da posição, né, integrada em dx. Então,
Se a gente pensa num caso mais geral, vamos pegar então uma posição x qualquer, tá? Uma posição x qualquer. Esse trabalho está sendo realizado levando de uma posição x0, que é o ponto de partida, até uma posição x qualquer. Então, agora eu preciso mudar aqui meus índices de integração para não confundir com o limite de integração x aqui. E eu quero descrever a minha função potencial para uma posição qualquer. Então, basta eu isolar a função potencial de x, né? Vai ser igual a φ x0 mais a integral x0 a x f de x' dx', né? Bem, aí o que acontece aqui é que φ de x0 é uma condição inicial, né, do nosso problema, é um nível zero de energia, o que a gente chama de nível zero de energia. Este nível zero de energia, ele pode ser escolhido arbitrariamente. Então, você pode dizer que seu nível zero de energia é zero. Então, nós podemos setar φ de x0 igual a zero. Podemos, né? Isso daqui é arbitrário. Vai depender de como você escolhe a referência do seu sistema, do nível que você coloca aí. Então, nós podemos escrever nossa função potencial x como sendo igual à integral x0 a x de f de x' dx', né? E como o trabalho para realizar um deslocamento sobre um corpo, ele é igual a menos a variação da energia potencial, né? Essa daqui é a função potencial, né? Essa daqui é a função potencial. Então, como é menos a variação da energia potencial, isso é igual a menos o x, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui, que é interessante, né? Não, antes da gente fazer, então nós temos aqui como descrever a função potencial, no caso de uma força conservativa, né? Caso unidimensional aqui. Então nós temos que a relação que nós podemos fazer aqui é achar a relação entre a força conservativa e essa energia potencial, né? Então nós podemos escrever uma força conservativa, depende de x, ela pode ser descrita. A relação inversa da integral, veja bem, a relação inversa da integral é a derivada, né? Então, se eu quero fazer a relação inversa aqui entre essa integral e a função potencial, então tem que fazer a derivada. Então, dφ dx. O módulo dessa força, que depende de x, quando essa força é conservativa, eu posso escrever ela como a derivada dessa função potencial com respeito a x, tá? Quando a força é conservativa, eu posso escrever essa força como a derivada da função potencial com respeito a x. Se eu conheço a função potencial, eu consigo obter a força. Se eu conheço a força e sei que ela é conservativa, eu consigo obter a função potencial. Logo, isso é igual a menos
du x dx, né? Que é a energia potencial. O U de x é a energia potencial, né? Que nos nossos exemplos aqui é a energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, né? Nos nossos exemplos. Então, sempre que a gente tiver num caso de forças conservativas, nós podemos escrever a força ou como a derivada da função potencial com respeito a x, ou como a menos a derivada da energia potencial com respeito a x. No caso unidimensional, né? No caso tridimensional é um pouco diferente, mas é nessa mesma linha de raciocínio. Então, para frisar mais ainda esse nosso conceito sobre trabalho e energia. Então, são duas coisas, né? Se a força que realiza o trabalho, a gente consegue descrever ela através de uma função potencial, essa força ela é conservativa e o nosso sistema está num sistema conservativo, ou seja, conserva energia. Energia mecânica, né? Conserva energia mecânica. Isso significa que a única coisa que importa para a gente é saber os pontos, os intervalos, né, das posições ali que a gente quer calcular esse trabalho. Então, se só depender dos dois pontos em que nós queremos calcular o trabalho, né, por exemplo, aqui, se nós quisermos calcular qual que é o trabalho para levar a partícula de uma posição x0 para x2, né? Se isso for igual ao potencial, a função potencial φ x2 menos φ x1, então F de x é uma força conservativa. Basicamente é isso. Isso é o mesmo que escrever o trabalho x0 a x2, nós poderíamos escrever como o trabalho de x0 a x1, f de x dx, mais o trabalho de x1 a x2, de fx dx, isso é igual ao trabalho, né, fazer de forma direta de x0 a x2. Depende se a gente vai pelo caminho indo de x0 a x1 primeiro, depois de x1 a x2, ou se a gente vai direto de x0 a x2. Isso que é essa independência do caminho, que talvez vai ficar até mais claro quando a gente frisar quando é, no caso, bidimensional ou tridimensional, né? Então, isso significa que a gente pode ir por esse caminho, indo primeiro de x0 a x1, somando o trabalho que é para deslocar de x0 a x1, mais o trabalho que é para deslocar de x1 a x2, isso tem que ser igual ao trabalho para deslocar de x0 a x2 direto, né? Depende da forma que você vai escolher, o caminho que você vai escolher, as duas maneiras, elas vão dar certo. Por fim, não querendo ser cansativo, mas nós ainda podemos analisar uma força conservativa ainda de outra maneira, né? Que é o seguinte, o trabalho para levar de x0 a x1, né? Vou escrever aqui de novo. x0 a x1, f de x
dx. Bem, o trabalho para trazer de volta da posição x1 para x0 é o quê? É a mesma definição, né? Trabalho de x1 para x0, para trazer de volta para a posição de x0, eu só mudo o intervalo aqui de integração. O intervalo vai ser de x1 a x0, de fx dx. Bem, se fx é conservativo, isso daqui é igual a menos a variação da energia potencial, que é o x1 menos o x0. E aqui, menos a variação da energia potencial, que aqui é o x0 menos o x1, né? Bem, se eu mudo a ordem dos limites de integração, essa integral tem que colocar um sinal de menos, né? Um sinal negativo, né? Se você tiver dúvida com isso, revise lá em cálculo, né? Mas, então fica menos x0 a x1 de fx dx. Olha, então se eu quero calcular um trabalho total, que é eu levar a partícula da posição x0 para x1 e depois da x1 para x0 de volta, né? O que acontece com esse trabalho, né? Vamos ver. Eu fico com... Então, eu tenho o trabalho de x0 para x1 mais o trabalho x1 para x0. Isso é igual a integral x0 x1 fx dx menos a integral x0 a x1 fx dx. E isso é igual ao quê? Isso é igual a zero, né? Isso daqui é igual a zero. Da mesma forma que, se eu assumindo que essa força ela é conservativa, né? Eu tenho, pegando essa soma aqui, mais essa soma aqui, então eu tenho menos o x1 mais o x0 menos o x0 mais o x1, que novamente dá zero, né? Então, o trabalho para eu fazer um ciclo, né? Isso daqui é nada mais do que um ciclo. Eu fui de x0 para x1 e de x1 para x0. Voltei, né? Então, fiz um ciclo fechado. Voltei para o início. O trabalho total, nesse caso, se a força é conservativa, o trabalho total ele é igual a zero. Se você parte de um ponto e volta para esse mesmo ponto, o trabalho total é zero. Se você obtém num ciclo fechado assim, o trabalho total é igual a zero, então é porque você tem uma força conservativa atuando sobre o sistema. Então veja que são muitos detalhes que nós temos aqui com relação à força ser conservativa, né? Nós focamos então nessa parte final da aula na questão sobre quando o sistema é conservativo, quando a força que está realizando o trabalho, quando a força que está atuando sobre o nosso sistema físico, ela é conservativa. Então, essa parte da aula aqui, ela pode ser um pouco mais delicada, mas assistam com cuidado, vejam parte a parte, com os detalhes, e estamos aqui para tirar as dúvidas, né? Então, esse é o fim dessa segunda aula de trabalho e energia.
né? Lembrando que a gente ainda vai provavelmente ver os casos bidimensionais, tridimensionais são importantes também.